Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Augusto Análise Gráfica, e aqui você vai aprender a entender as movimentações do gráfico utilizando a análise gráfica como ponto de ancoragem para se tornar um vencedor em suas operações. Regiões de suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle. O meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então, estamos aqui, né, sexta-feira, finalizando com chave de ouro a maratona de OTC, aonde nós mostramos para você que está compensando mais operar OTC do que o próprio mercado aberto, né? Então, quer ver, ó, eu vou começar comparando aqui. Vamos lá. EURUSD mercado aberto com EURUSD OTC. Ó, tá vendo essas movimentações que ele está fazendo aqui? Olha só, cheio de volatilidade, né? Falta de injeção financeira. Olha só como a OTC ela está menos volátil. Tá vendo? Tem uma indecisão gráfica que tem, né? Mas aqui os pavios são bem maiores. Tá vendo? Então, né, se você quer saber mais os pontos fortes da OTC, procura o nosso vídeo da segunda-feira, tá? Que você vai entender certinho porque, né, operar OTC pode ser aí a virada de chave para você estar aí no mercado financeiro, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui a fazer, né, as nossas entradas. Bom, estou detectando aqui, ó, já bem claro, através dos padrões de candle, uma quebra de estrutura, pessoal. Só de olhar aqui eu já estou vendo, ó, nitidamente. Ó. Eu vou entrar comprado, tá? Sem pensar duas vezes. Então, vou executar uma compra aqui, porque está quebrando a estrutura. Tá? Tá nítido, bem nítido mesmo. Ah, mas aqui é uma região de resistência. Você comprou numa resistência, você fez errado. Eu não fiz errado porque eu estou prevendo uma quebra de estrutura. Tá? Você nunca viu ninguém operar quebrando estruturas? Você está vendo pela primeira vez. Ok? Então, EURUSD é o par da moeda no mercado OTC. E aqui a gente usa britadeira para quebrar tudo mesmo. Tá? Se você aí é um inscrito do nosso canal, quero que você coloque a hashtag aí nos comentários, tá? A análise é a mesma em OTC. Coloca aí, tá? Hashtag análise é a mesma em OTC. O que faz no mercado aberto, OTC também faz igual, tá? A análise é a mesma. Então, primeira entrada bem sucedida com uma quebra de estrutura magnífica, né? Que aconteceu aqui. Bom, agora a gente vai aqui para a pergunta de inscrito, tá? Acha que eu não teria nada guardado para você para o final do vídeo? Então, nós temos aqui um inscrito muito querido do nosso canal, que é o Vanderlei Souza. Vanderlei tem feito umas perguntas muito interessantes. Ontem ele perguntou de preenchimento, price filing. Né? Então, se você quer saber mais sobre o efeito price filing, que é um conceito do price action e da análise gráfica, assiste o vídeo de ontem que está realmente imperdível. E hoje, né, como sempre, ó, ele deixando aqui perguntas muito técnicas, né, pedindo para a gente um aulão de oferta e demanda e liquidez. Tudo junto. Né? Então eu vou falar um pouquinho resumidamente, não para tomar o tempo de vocês, mas resumidamente, né, sobre liquidez, oferta e demanda. Tá? Então fica até o final do vídeo que você vai com certeza, tá, virar a chave nessas áreas, hein? Os conceitos. Bom, vamos lá então. ETHUSD OTC. Vamos pegar uma entrada aqui agora, hein?
Então, esse Marubozu de queda aqui é um Marubozu de continuidade, tá, pessoal? Ontem a gente viu o Marubozu de conexão, né? Esse é de continuidade, tá? Então, ETH-USD é o par da moeda, uma entrada bem precisa no Marubozu de queda, saindo de uma região de impacto do gráfico, está impulsionando o movimento para a extremidade inferior, que está sendo muito bem respeitada. Estamos percebendo que o movimento está desacelerando nesses últimos 17 segundos. O fechamento do candle, né, do candlestick, está desacelerando, olha lá. Ele poderia ser tão grande quanto o que deu origem a ele, né? Então, está ótimo, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, olha aí, batemos a meta de novo, né? Sem trabalho algum, só abrindo o gráfico e já batendo o olho e fazendo entrada. Tá? E aí, você tem certeza mesmo que você quer só ficar operando no mercado aberto? Quem ensinou isso para você? Você aprendeu errado, tá? Se alguém falou para você que você tem que ficar operando só mercado aberto, você aprendeu errado. Sinto muito em te dizer isso, tá? Eu sei que é triste, né? Você vai ficar chateado, magoado, né? Porque por anos, né, alguém ficou falando isso para você e você acreditou. Você aprendeu errado, infelizmente, tá? Porque a análise é a mesma, tá? Então coloca a hashtag aí. A análise é a mesma em OTC. Tá? Para que eu vou ficar me limitando de segunda a sexta e perdendo sábado e domingo? Por que eu vou ficar me limitando e não operar no período da noite, em feriado, na hora do almoço? É tudo igual, tá? Faz a mesma coisa, ok? Então vamos lá. Vamos para as explicações agora. Batemos a meta, né? Ah, tá. Depois o Vanderlei eu leio de novo aqui, né? Vou colocar aqui. Point fix. Ó, pessoal, o que eu identifiquei aqui, ó? Falha de penetração de estrutura, tá? E aqui eu identifiquei uma quebra de estrutura, que logo gerou uma gênese de movimento, tá? Bom, eu conheço suporte e resistência, eu conheço oferta e demanda, mas o que esse cara tá falando com essas, né, nomeando essas movimentações aí dessa forma? Eu nunca vi ninguém operando. Tem sempre uma primeira vez, né? Então, olha só, falha de penetração de estrutura, ela ocorre quando? Ocorre quando você está mapeando uma figura gráfica de LTB, por exemplo, como essa, e acontece aqui a falha, tá? Uma falha lógica de penetração da estrutura. Tá? Então, o movimento falhou. Ao descer até aqui, ele não conseguiu descer. Tá? E aí, o que aconteceu? Houve uma quebra de estrutura aqui. Tá? Então, você entendeu agora por que desse conceito, falha de penetração de estrutura, e por causa desse conceito, é a quebra de estrutura? Porque eu observei um canal de baixa que estava sendo formado ter, ter uma falha de penetração de estrutura. Entendeu? E geralmente, quando a falha de penetração de estrutura aparece, logo vem uma quebra de estrutura. Ah, mas nunca ninguém me ensinou isso. Tem sempre uma primeira vez. Você não vai operar só em suporte e resistência. Você tem que aprender também a entender quando o gráfico não vai respeitar naquelas áreas. Você tem que estar preparado para isso também. Ah, não, que o trader que me ensinou a operar, ele só falou que eu tinha que só pegar suporte e resistência. Negativo, você aprendeu errado. Não é só suporte e resistência, não é reversão e correção.
é quebra de estrutura e é continuidade também. Você, você precisa aprender a outra parte também, tá? Você vai deixar de perder operações como essa que eu fiz agora, né? Aonde saiu uma gênese de movimento a partir da quebra de estrutura, ok? Então, a gênese de movimento logo apareceu depois da quebra de estrutura, tá? Então, número 1, detectamos a falha de penetração. Aonde? No microcanal de queda. 2, detectamos a quebra de estrutura. Por isso que a gente comprou na resistência. Né? Muita gente tomou loss aqui porque vendeu. Tá? 3, detectamos a gênese de movimento. E após o candle que a gente fez o gain, se a gente quisesse montar um combo, a gente teria montado a gênese de movimento. Tá? Então a gênese de movimento aqui não é tão importante. Era só se eu quisesse fazer uma continuidade de operação aqui. Tá? Mais importante é a falha e a quebra de estrutura que deu a vitória para a gente. Tá bom? E que gênese é essa de movimento que está acontecendo aqui? Qual é a gênese? A princípio parece ser um canal de alta. A princípio. Olha aqui, ó. Aí já teve a estrutura dele quebrada por outro canalzinho de baixa. Tá bom? Então onde seria o gain aqui? Aonde seria o gain? Aqui, ó. Vendo? Tentando continuar o canal de alta, não sabendo que tipo de amplitude ele teria. Tá? E depois daqui, ó, outro gain aqui, ó. Imediato aqui ou aqui de continuidade. Tá? Então aqui a gente mostra o antes, o durante, o porquê da operação e o depois. Tá certo? Porque eu quero que vocês aprendam, pessoal. Eu quero que vocês aprendam. Tá? Então vamos lá. ETHUSD. ETHUSD é um Marubozu de queda. Ontem a gente pegou uma entrada no Marubozu de conexão. Esse aqui é um Marubozu de continuidade. Mas Augusto, como que você consegue identificar os Marubozu com perfeição assim? Né? O Marubozu, sempre a intenção dele está ligada a um contexto gráfico. Tá, pessoal? E daqui, ó, esse Marubozu, ele estava saindo de uma região de impacto do gráfico, tá? Por isso que ele é continuidade. Tá bom? Ah, mas isso é muita coisa para mim poder colocar na minha cabeça. Fique tranquilo, você vai ter um treinamento vitalício para você poder estar maratonando, tá? Eu estou construindo os módulos, já estou indo para o terceiro módulo já, tá? Estou colocando as aulas lá, né? Enfim, devagarinho, estou fazendo com muito amor e carinho. Né? Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui, que né, pode somar para você, vai estar lá vitalício, para você visualizar quantas vezes você quiser, tá bom? Então vamos agora para a pergunta do Vanderlei, né? Ah, tá, o depois aqui, né? Ah lá, lembra que nos 17 segundos restantes estava desacelerando o movimento? Por que eu estava falando aquilo? Porque se eu quisesse pegar uma outra operação, teria pegado. Tá? De acordo com o contexto gráfico, eu saberia que o gráfico poderia subir a partir daqui. Eu pegaria uma operação de compra aqui, tá? Ou imediato ou após uma confirmação. Tá bom? Olha quantos momentos mágicos que tem aqui, ó, para fazer uma entrada, ó. Entrada imediata, entrada de continuidade, outra entrada imediata, entrada de continuidade, tá? Por que que isso está acontecendo? Porque tem um contexto gráfico aqui para trás. Ah, mas não estou conseguindo ver esse contexto. Calma, calma que você tem que ir por partes, tá? Não vai colocar a carroça na frente dos bois, tá bom? Vai devagarinho que você vai chegar lá, tá? E agora nós vamos para a pergunta do Vanderlei, né? Nosso querido inscrito aí que está arrasando nas perguntas. Traz o aulão de oferta, demanda e liquidez tudo junto, tá? Bom, vamos escrever aqui, né? Oferta
demanda e liquidez. Oferta, demanda e liquidez. Você sabia que a oferta, a demanda e a liquidez é um conceito do price action? O que significa price action? Preço em ação. Tá? Ela é um conceito do price action e da análise gráfica. Ok? Então, são conceitos que podem ajudar você a enxergar com mais clareza as movimentações do gráfico, identificando as regiões fortes, né? As regiões que estão gerando desequilíbrio também entre comprador e vendedor. Né? Então, o que é uma região? Vamos começar falando aqui de região de oferta. Tá? Região de oferta. Vou apontar aqui para você a região de oferta, tá? Ó, aqui nós temos uma belíssima região de oferta. Sabia? A região de oferta, né? O que acontece ali, né? O preço ele sobe e cai muito forte. Vamos tirar uma prova para ver se é verdade? Olha aqui, o preço subiu e caiu muito forte, tá vendo? O preço subiu e caiu muito forte. O preço subiu, caiu muito forte, tá vendo? Então, só de identificar o conceito região de oferta, né? Deixa eu escrever região para ficar mais bonitinho, né? Você já sabe que vendedores estão posicionados ali, né? Então, ele vai indicar a presença de ordens de venda, né? Geralmente também atua como resistência. Então, eu posso dizer que a região de oferta também é considerada uma resistência. Olha que interessante. Resistência e região de oferta é praticamente a mesma coisa. Tá? Ok? Aqui é uma região de oferta? É uma região de oferta. O porquê que é uma região de oferta aqui embaixo? Porque aqui o preço subiu com muita força e desceu também com muita força. Tanto que soltou até um marboso de baixo e deu um gain pra gente, né? Ó, aqui ó, é uma região de oferta. Por isso que eu executei uma venda de continuidade aqui. Porque o preço desceu muito forte. Tá? Então, você percebe no gráfico movimentos rápidos de queda, pouco tempo de consolidação antes da queda, velas fortes de baixa saindo da região. O que acabou de sair daqui, essa região de oferta? Um Marubozu de baixa, pessoal. É vela mais forte que essa? Então, Vanderlei, é essa pergunta, ó, tá aqui no meu coração, tá? Você já está aqui no meu coração, tá? Como inscrito do coração por ter feito essa pergunta que está trazendo muito conhecimento para todos nós, tá? Então, tá aqui a região de oferta, tá? Agora eu vou apagar e preste atenção o que vai acontecer, tá? Depois a gente vai falar de demanda, tá bom? O que está acontecendo aqui? Big Player está capturando liquidez, ó. Então aqui temos a região de liquidez. Ó, zona de liquidez. Tá vendo? Todo mundo que deixou aqui as suas posições, olha lá, Big Player foi lá, papou todo mundo, ó. O pessoal achava que essa distribuição ela teria uma queda a partir daqui, de acordo com a teoria de Wyckoff. Ela iria descer aqui para baixo, ó. Já estava até formando um canal de baixo, ó. O que aconteceu? Big Player foi lá, criou um desequilíbrio no gráfico, deu stop todo mundo, tá vendo? Mas por que você está falando isso, Augusto? É que o Big Player ele pode quebrar uma estrutura para pegar lá, para reverter todo o gráfico, né? Porque, pessoal, em opções binárias que nós estamos operando aqui, o gráfico é espelhado do Forex.
Entendeu? Então, com certeza, muita gente deixou as posições ali para fazer a operação vendido, achando que o gráfico desceria até lá embaixo, ó, porque está numa distribuição aqui. Tá? Ó, o gráfico veio, distribuiu e o big player foi lá e papou todo mundo. Tá vendo? Então aprenda uma coisa. Em análise gráfica, né, as movimentações do gráfico, o gráfico nunca vai ficar respeitando para o resto da vida regiões de oferta e demanda, suporte e resistência. Ele vai quebrar a estrutura. Você viu que eu fiz uma entrada de quebra de estrutura ali, né? Então, o gráfico sempre vai buscar, ó, agora vem, hein? A virada de chave, hein? O gráfico sempre vai buscar regiões de liquidez, tá? Então, entenda o seguinte, se você aprendeu que o preço só entraria ali no suporte, você faria na resistência você faria uma venda, e no suporte você faria uma compra, tá? Te ensinaram errado. Porque o gráfico também ele tem o objetivo de buscar liquidez sempre para levar o gráfico para uma outra direção. Ele nunca vai ficar preso para o resto da vida. E você precisa aprender a identificar as quebras de estrutura, falhas de penetração e gênese de movimento. Como aqui agora. Tá? A gênese de movimento aqui. Não preciso nem falar do jeito que eu entraria nessa gênese de movimento, né? Não preciso nem falar. Quem segue o nosso canal sabe como eu entraria aqui. Tá? E agora, o que a gente vai falar aqui? De região de demanda. Espera aí, Augusto. Você falou de oferta, você falou de liquidez. E você está falando de demanda? Como assim? A demanda, a região de demanda, pessoal, ela... Olha aqui é uma região de demanda. Ó. Ela é parecida com a região de oferta. E ela também pode ser chamada de suporte. Tá? Então, o que acontece na região de demanda? Movimentos fortes. Ó. O comprador está posicionado ali, ó, ele vai impulsionar o gráfico para cima, tá? Com muita solidez. Ó, tá vendo? Toda vez que chega na região de demanda, olha lá, ó, sobe de uma vez, sobe de uma vez. Tá? Então, é a mesma coisa da região de oferta. Toda vez que chega ali em cima, ó, o gráfico da região de oferta, toda vez que chega ali na região de oferta, o gráfico vai descer com movimentos fortes, com candles fortes. Tá vendo? Ó? Olha lá. Né? Então, é isso. Ok? E olha só para você entender. O que aconteceu aqui? Tivemos Big Player atuando aqui, capturando liquidez. Ó. Então, além de ser uma região de oferta, houve captura de liquidez aqui. Tá? Ou seja, o Big Player foi lá e deu loss em todo mundo que deixou suas posições montadas. Por quê? Novamente, acharam que teria um canal de baixa a partir daqui. Olha aqui, está tendo uma distribuição, vai haver um canal de baixa, o movimento vai continuar descendo, negativo. O Big Player vai capturar toda a liquidez da stop. Todo mundo aqui ó, vai estopar todo mundo. E depois ele vai descer. Depois. Tá? A mesma forma, quem deixou posicionado as ordens de compra, achando que seria uma redistribuição aqui, houve uma falha de penetração de estrutura aqui, Big Player veio e capturou toda a liquidez aqui de baixo também. Eu dou risada, né? Mas é para chorar, pessoal. Ó, você está entendendo? Não se trata só de suporte e resistência. Você precisa prever quebra de estrutura, gênese de movimento.
Qual é essa gênese de movimento aqui? Qual é essa gênese de movimento que aconteceu a partir daqui? Como se fosse, ó, um canalzinho de alta mal feito aqui, né? Primeiro ele lateralizou aqui, ó, no micro, e depois ele encenou tentar quebrar a estrutura. Mas vamos colocar uma lateralização aqui, tá? Mal feita, tá? Ó, tá vendo? Então ele distribuiu aqui, ele criou uma distribuição mal feita, não tão clara, né? E depois ele participou de novo, tá? Agora, essa é a gênese de movimento, né? Uma distribuição, ó. Então aqui é a gênese de movimento. Eu tô até fazendo aula de gênese de movimento, Vanderlei. É uma distribuição, ok? Por que, que é uma distribuição? Porque antes dela tem um certo detalhe acontecendo e depois dela também, né? E aqui, então todo mundo tomou nós aqui, mas nós não tomaríamos, tá? Mas nós não tomaríamos, esse é o detalhe. Tá? Porque a gente sabe que está rolando, tá? Eu já acenderei uma luz de alerta a partir daqui quando eu observasse essa desaceleração repentina do gráfico. Eu teria um gain aqui, na verdade, né? Porque eu já ia pegar a quebra de estrutura e nem esperar. Tá? Mas se eu tivesse nesse momento, eu já ficaria acendendo uma luz de alerta por causa de todos esses conflitos aqui. Mas depois teria um gain tranquilo aqui. Tá? Agora, aqui, né? Então aqui foi a galera que tomou stop achando que o gráfico ia subir para cima. Agora, a galera que deixou aqui as posições para apostar numa queda a partir daqui, qual é a gênese de movimento que está acontecendo aqui agora? Qual é? É um canal amplo de baixa. Tá vendo? Como a gente atua em canal amplo de baixa? Aí, canal de baixa vai participar do nosso treinamento que eu estou preparando para vocês, onde eu falo os melhores pontos. Não vou mostrar só para vocês canal de baixa, primário, secundário e terciário. Não é raso não que eu vou apresentar para vocês. Eu vou apresentar todo o mapa dos canais. Tá? Que lugar que você pode entrar, que lugar que você percebeu alguma coisa, você pode fazer uma continuidade. Que lugar que você acende uma luz de alerta e fica de fora e espera uma confirmação. Tá? Isso vai estar tudo no nosso treinamento. Eu quero entregar o mapa do tesouro para vocês. Tá? Então aqui teria gain em extremidade, gain no meio do percurso, gain em continuidade, gain em correção, gain em reversão, gain em quebra de estrutura. Tá vendo? Gain em rompimento, retração e continuidade. Teria um monte de gain aqui, pessoal. Teria um monte de gain. Tá? Então é isso. Vanderlei, espero ter contribuído aí para o teu conhecimento, né? E para todos os inscritos do canal, com essa aula de região de oferta e região de demanda e zonas de liquidez, né? Se ficou muito confuso, tá? Fique tranquilo, é assim mesmo. Depois você vai encaixando um pouco de cada vez. Isso vai entrar como se fosse um raio-x na sua cabeça depois, tá? Ele vai virar uma máquina de raio-x. Quando você olhar para o gráfico, você vai ver tudo isso. Do jeito que eu estou mostrando aqui, você vai ver tudo. Tá vendo? Mas espere entrar uma coisa de cada vez. Cada componente desse tem que ir se encaixando. Tá? Ok? Então é isso aí. Espero ter ajudado a analisar o gráfico e viver o mercado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E parabéns, Vanderlei, pela pergunta incrível. Analisar o gráfico e viver o mercado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.